Meditações no Evangelho de João. João capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 25. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Esses versículos formam a conclusão do Evangelho de João e encerram o livro mais precioso da Bíblia. Um homem que consegue ler essa passagem sem sentimentos sérios e solenes é digno de compaixão. Consideremos com reverência as lições que essa porção da Escritura nos apresenta. Aprendemos, antes de tudo, nesses versículos, que a história futura dos cristãos, tanto na vida quanto na morte, é conhecida de antemão por Jesus Cristo. O Senhor disse a Simão Pedro: quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Essas palavras foram uma predição da maneira como aquele apóstolo morreria. Elas se cumpririam mais tarde, segundo é geralmente admitido, quando Pedro foi crucificado como mártir por amor a Cristo. Portanto, o seu mestre já sabia sobre o tempo, o lugar e o modo como a morte de seu discípulo aconteceria. A verdade que temos diante de nós é extremamente consoladora para o verdadeiro crente. Obter conhecimento antecipado de coisas futuras seria, na maioria dos casos, uma posse dolorosa. Saber o que nos acontecerá e ainda assim não poder impedir nos tornaria simplesmente miseráveis. Mas é uma consolação indizível lembrar que todo o nosso futuro é conhecido e ordenado previamente por Cristo. Não existe sorte, acaso ou acidente na caminhada da nossa vida. Tudo, do começo ao fim, é previsto e disposto por aquele que é sábio demais para errar e amoroso demais para nos fazer qualquer mal. Guardemos então essa verdade em nossa mente e façamos uso diligente dela em todos os dias de escuridão pelos quais ainda possamos ter que passar. Nesses dias, devemos nos apoiar nesse pensamento. Cristo sabe disso e já sabia quando me chamou para ser seu discípulo. É tolice lamentar e murmurar por causa das aflições daqueles a quem amamos. Devemos antes repousar na convicção de que tudo é bem feito. É inútil inquietar-se e rebelar-se quando nós mesmos temos cálices amargos a beber. Devemos antes dizer: isto também vem do Senhor. Ele previu isso e o teria impedido, se não fosse para o meu bem. Felizes são aqueles que conseguem entrar no espírito daquele antigo santo que disse assim: fiz um pacto com meu Senhor de nunca levar a mal coisa alguma que ele faça comigo. Às vezes, teremos de caminhar por terrenos ásperos em nossa jornada rumo ao céu. Mas é, sem dúvida, um pensamento consolador e tranquilizador que cada passo do meu caminho foi conhecido de antemão por Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos nesses versículos que a morte de um crente tem por finalidade glorificar a Deus. O Espírito Santo nos ensina essa verdade em uma linguagem muito clara. Ele graciosamente interpreta a palavra obscura que saiu dos lábios de nosso Senhor a respeito do fim de Pedro, dizendo que Jesus falou isso para indicar com que morte havia ele de glorificar a Deus. Essa verdade provavelmente não recebe a consideração que ela merece. Estamos tão inclinados a ver a vida como o único tempo de honrar a Cristo e a vermos a ação como o único modo de demonstrar a nossa religião,
que acabamos vendo a morte apenas como o doloroso fim da nossa utilidade. Mas certamente não deveria ser assim. Nós podemos morrer para o Senhor, assim como viver para o Senhor. Podemos ser sofredores pacientes, tanto quanto trabalhadores ativos. Como Sansão, podemos fazer mais por Deus em nossa morte do que jamais fizemos em nossa vida. É provável que as mortes pacientes dos mártires da Reforma tenham produzido mais efeito na mente dos ingleses do que todos os sermões que pregaram e todos os livros que escreveram. Uma coisa, contudo, é certa: o sangue dos mártires ingleses foi a semente da Igreja da Inglaterra. Podemos glorificar a Deus na morte, permanecendo preparados para ela, independentemente de quando ela venha. O cristão que é encontrado como um sentinela em seu posto, como um servo com os lombos cingidos e a lâmpada acesa, com o coração arrumado e pronto para partir, o homem para quem a morte súbita é na verdade uma glória súbita, esse sim é um homem cujo fim glorifica a Deus. Podemos glorificar a Deus na morte, suportando pacientemente as suas dores. O cristão cujo espírito tem plena vitória sobre a carne, que sente calmamente os pregos do seu tabernáculo terreno sendo arrancados em meio a grandes agonias do corpo, e ainda assim não murmura e nem se queixa, mas desfruta silenciosamente de paz interior, esse, novamente, é um homem cujo fim glorifica a Deus. Podemos glorificar a Deus na morte, testemunhando aos outros o consolo e o sustento que encontramos na graça de Deus. É algo grandioso quando um homem mortal pode dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O cristão que, como personagem chamado Firmeza no livro O Peregrino, consegue permanecer por um tempo no rio e calmamente falar aos seus companheiros, dizendo: meu pé está firme, meus dias de fadiga terminaram, esse sim é um homem cujo fim glorifica a Deus. Mortes como essas deixam marca nos vivos e não são facilmente esquecidas. Oremos então, enquanto vivemos com saúde, para que possamos glorificar a Deus em nosso fim. Deixemos que Deus escolha o onde, o quando, o como e todas as circunstâncias da nossa partida. Peçamos apenas que essa partida o glorifique. É sábio o homem que segue o conselho de John Bunyan, mantendo sua última hora continuamente em mente e fazendo dela sua companheira constante. Foi uma declaração de peso a de John Wesley quando alguém criticou as doutrinas e práticas dos metodistas. Wesley disse assim: pelo menos o nosso povo morre bem. Em terceiro lugar, aprendemos nesses versículos que seja o que for que pensemos sobre a condição dos outros, devemos pensar primeiro sobre a nossa própria condição. Quando Pedro perguntou com curiosidade e ansiedade sobre o futuro do apóstolo João, ele recebeu do nosso Senhor uma resposta cheia de um significado profundo. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Segue-me. Por mais difícil que seja compreender parte dessa afirmação, ela contém uma lição prática inconfundível. Ela ordena a todo cristão que se lembre primeiro do próprio coração e examine a si mesmo. É claro que nosso bendito Senhor não deseja que negligenciemos as almas dos outros ou que não nos interessemos pela condição dos outros. Tal atitude seria nada menos que egoísmo sem amor e provaria claramente que não possuímos a graça de Deus. O servo de Cristo terá um coração amplo e generoso como o do seu mestre e desejará a felicidade presente e eterna de todos ao seu redor. Ele se empenhará em diminuir as tristezas e aumentar as alegrias de todos que estiverem ao seu alcance e, conforme tiver oportunidade, fará o bem a todos. Mas em tudo o que fizer, o servo de Cristo jamais deve esquecer da sua própria alma. A caridade e a verdadeira religião devem ambas começar em casa. É inútil negar que a solene advertência de Nosso Senhor a seu discípulo impetuoso é grandemente necessário nos dias de hoje. Tamanha é a fraqueza da natureza humana que até mesmo verdadeiros cristãos estão continuamente sujeitos a cair em extremos. Alguns estão tão absorvidos em sua experiência interior e nos conflitos do seu próprio coração que se esquecem do mundo ao redor. Outros estão tão ocupados em fazer o bem ao mundo que negligenciam o cultivo da própria alma. Ambos estão errados e ambos precisam enxergar um caminho mais excelente. Mas talvez ninguém cause tanto dano à religião quanto aqueles que se intrometem na salvação dos outros
e ao mesmo tempo negligenciam a sua própria salvação. Portanto, que as palavras incisivas do nosso Senhor nos livrem dessa armadilha. Seja o que for que façamos pelos outros, não nos esqueçamos do nosso homem interior. Por fim, aprendemos nesses versículos o número e a grandeza das obras de Cristo durante o seu ministério terreno. João encerra seu evangelho com essas palavras notáveis. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Evidentemente, não devemos forçar uma interpretação excessivamente literal dessas palavras. Supor que o evangelista quisesse dizer que o mundo não comportaria fisicamente os volumes escritos é claramente irracional e absurdo. A única interpretação sensata desse texto deve ser espiritual e figurada. O que foi registrado das palavras e obras de Cristo foi o que a mente humana é capaz de assimilar. Não seria bom para o mundo ter mais do que isso. A mente humana, assim como o corpo, só consegue digerir certa quantidade. O mundo não poderia conter mais, porque não o comportaria em termos de compreensão. Foram registrados tantos milagres, tantas parábolas, tantos sermões, tantas conversões, tantas palavras de bondade, tantas obras de misericórdia, tantas viagens, tantas orações, tantas advertências e tantas promessas quantas o mundo pode realmente necessitar. Há o suficiente para deixar todo incrédulo sem desculpa. Há o suficiente para mostrar a todos o caminho para o céu. Há o suficiente para satisfazer o coração de todo crente sincero. Há o suficiente para condenar o homem que não se arrepende e não crê. Há o suficiente para glorificar a Deus. O maior recipiente só pode conter certa quantidade de líquido. A mente de toda a humanidade não apreciaria mais sobre Cristo, ainda que mais tivesse sido escrito. Há o bastante e até de sobra. Esse testemunho é verdadeiro. E agora, encerremos o Evangelho de João com sentimentos mistos de profunda humildade e profunda gratidão. Temos bons motivos para sermos humildes quando pensamos em quão ignorantes somos e em quão pouco compreendemos dos tesouros que este Evangelho contém. Mas temos também bons motivos para sermos agradecidos quando refletimos sobre quão clara e simples é a instrução que ele nos oferece a respeito do caminho da salvação. O homem que lê este Evangelho de modo proveitoso é aquele que crê que Jesus é o Cristo e, crendo, tem vida em seu nome. Será que nós cremos desta forma? Que nunca descansemos até podermos dar uma resposta satisfatória a essa pergunta.